Você quer começar a mestrar RPG, mas sente que não está pronto. Você acha que precisa decorar todas as regras de um determinado sistema. Você também acha que precisa criar um mundo gigantesco, cheio de mapas, política, histórias antigas e dezenas de NPCs complexos. Ou você acha que você precisa ser aquele ator incrível que precisa fazer várias vozes diferentes e improvisar como roteirista profissional. Deixa eu te tranquilizar, nenhum mestre começou pronto. Hoje, todo mestre experiente já foi aquele iniciante inseguro que abriu o livro e pensou: eu não sei se dou conta disso. Eu sou o Mestre Nagikun e no vídeo de hoje vou te mostrar um passo a passo como começar a mestrar RPG de forma simples, prática e segura, mesmo que seja sua primeira vez atrás de um escudo de mestre. Então já deixa o like e vem comigo para mais um vídeo. O primeiro tópico é você entender o seu papel de verdade. Entenda que seus jogadores, eles não são seus inimigos. Esse é um erro muito comum que nós, como mestres, e eu já cometi também, quando nós começamos a mestrar, é pensar que os seus jogadores são todos seus inimigos. Ah, eu vou matar todos eles. Você, como mestre iniciante, você não está ali para vencer. Você está ali para facilitar a história. O seu papel como mestre é descrever o mundo, interpretar os NPCs, criar situações totalmente interessantes, aplicar consequências às decisões que seus jogadores tomarem. Você não vai controlar o resultado da história, você não vai controlar a campanha, o que vai acontecer na campanha. Você vai controlar o cenário em si. Um exemplo aqui, os grupos de jogadores estão eles adentram uma caverna. Estão andando, olhando para os lados, e você descreve da seguinte forma: a umidade é pesada, o chão é irregular. Vocês escutam algo se movendo no fundo dessa caverna. Você não decide se eles vão vencer ou perder. Você cria tensão. E é a decisão deles de agir. Se eles forem até o fundo da caverna, é uma decisão deles. Eles foram até o fundo da caverna e enfrentaram a criatura que está lá. Ou não, ou são só apenas passos de algo. Essa é a diferença. Você criou a cena e os seus jogadores decidem o que eles vão fazer. Também pare de querer saber tudo. Um dos maiores bloqueios que nós temos para começar a mestrar, eu também tive quando comecei a mestrar RPG, é tentar saber todas as regras. Eu mestro RPG há 15 anos. 15 anos. A galera fala, é pouco. Não, é coisa pra caramba. Pare pra pensar, 15 anos. E volta e meia, às vezes eu tenho que consultar regras, porque eu não lembro de tudo. Esse é o ponto principal. Você como mestre, você não precisa saber todas as regras. Você pode parar a sessão no meio ali e falar, pera aí, deixa eu ver essa regra aqui. Ah, é assim que funciona, beleza. Pô, não é assim. Pô, vamos rever essa habilidade, entendeu? Você pode conversar com seus jogadores e assim criar um ambiente muito mais legal e muito mais saudável para vocês. Para começar, você só precisa saber como funciona um teste, uma rolagem de dado, mais os bônus aplicados, como funciona o básico do combate, iniciativas, ataques dos monstros e como calcular a dificuldade simples dos seus jogadores. Ah, os jogadores são nível 1, então eles vão enfrentar determinada criatura. Se surgir uma dúvida durante a sessão, você para e fala o seguinte: não, vamos seguir dessa maneira, depois eu revejo, eu leio e a gente corrige ela numa próxima sessão, no próximo momento, ou mesmo para naquele momento, abre o livro e dá uma olhada. Ah, é assim que funciona, pesquisa na internet, está jogando via VTT. É mais fácil assim. Esse tipo de estratégia, ela mantém o ritmo, pois o RPG, ele trava a partir do momento em que o livro, ele vira o protagonista. Toda hora vocês param e ficam revendo livros. Outra coisa que o mestre iniciante faz, foi algo que eu cometi também lá no começo das minhas sessões de RPG, é criar um mundo inteiro cheio de NPCs, história e tudo mais. Cara, aquilo me complicou de uma maneira que você não tem ideia. Você, como mestre iniciante, você não precisa de um continente inteiro cheio de cidades, cheio de NPCs, cheio de cavernas, aquele mapa lá Skyrim, assim, sabe? Você só precisa começar com um lugar, um problema e um motivo para aquilo estar acontecendo. Vou te dar um modelo bem simples para você começar a mestrar sua campanha RPG. O lugar seria um vilarejo pequeno perto da fronteira entre dois reinos. O problema daquele lugar é que as pessoas estão desaparecendo à noite. O motivo que seus jogadores vão descobrir é que as pessoas desse vilarejo, aquelas poucas que desapareceram, aquelas muitas que desapareceram, elas estão indo para a floresta à noite, atraídas por algo que existe em algum lugar dela. Pronto, desse modo você tem investigação, exploração, um possível combate e, claramente, um mistério. Essa pequena fórmula, então, lugar, problema, motivo, sustenta de 2 a 3 sessões inteiras e você não se preocupa com muita coisa. Você prepara situações e não histórias fechadas. Nunca escreva algo assim: os jogadores então eles vão encontrar o vilão na sala 2B da dungeon que eles estão explorando. Talvez esses seus jogadores acabem nem indo para aquele lugar, então você prepara cenários dinâmicos. Um exemplo é que existe um necromante e esse necromante ele está preparando um ritual. Você fala para os jogadores que esse ritual então ele tem que ser impedido até meia-noite, ou algo muito ruim vai acontecer. Então assim, você criou o cenário já. O necromante ele pode estar dentro de um templo abandonado, uma casa abandonada nos subúrbios da cidade, ele pode estar numa caverna, ele pode estar no porão de uma casa. Os jogadores então eles vão ter que sair conversando com os NPCs, procurar pela cidade. Se eles não resolverem a tempo, a consequência é que eles não resolveram a tempo e algo muito ruim pode vir a acontecer. Se eles resolverem, ok, eles vão ser considerados heróis da cidade. Muito legal também. Assim, você faz com que o mundo ele ande sozinho. Você também aprende a improvisar com segurança. Improvisar não é você criar tudo do nada.
é usar a lógica. Se os jogadores eles fazem algo totalmente inesperado, você se pergunta, se isso acontecesse nesse mundo, ou no nosso mundo, ou em outro mundo, o que faria sentido? Um exemplo aqui, o grupo de jogadores então ele é contratado para resolver um problema com algum bandido local. Chegando naquele lugar, ao invés de lutar com ele, você prepara todo aquele cenário de luta, eles resolvem negociar com o cara. Aí você faz a pergunta pro modo que esse líder vai agir. Ele é ganancioso? Ele é preguiçoso? Ele é fanático? Se ele for ganancioso, talvez ele aceite o dinheiro dos seus jogadores. Se ele for mais fanático, talvez ele não aceite o acordo. O improviso baseado em personalidade é completamente seguro. Você cria NPCs simples, mas que funcionem bem na sua campanha RPG. Eu já fiz um vídeo falando sobre como criar NPCs, mas aqui eu vou te dar uma dica bem rápida sobre como você cria. Você pensa em 3 aspectos: um objetivo, uma característica marcante e uma atitude em relação ao grupo. Um exemplo de grupo de jogadores encontra a Elira. Ela é a dona da hospedaria. O objetivo dela é proteger a filha. Uma característica marcante é que ela desconfia completamente de aventureiros de um modo geral. Assim, você cria a intenção do NPC. Você não precisa criar 10 páginas escrevendo a história desse personagem. Você não precisa criar ficha pra ele. Você tem uma intenção. Se os jogadores forem negociar alguma coisa assim, você rola um dado qualquer. Se você joga um D20 da vida, joga um D20, acrescenta um bônus qualquer. Faz um negócio mais lógico assim, tipo, ó... ela é dona da hospedaria, ela tem uma intenção boa pra não ser enganada, ela é boa em dar uma persuadida nos personagens, sabe? E assim você tem o NPC pronto. Você também controla o ritmo das sessões que você está mestrando. Mestrar também é administrar energia. Você está mestrando e você sente que a sessão está um pouco lenta, você começa a criar urgência para os seus jogadores. Os jogadores estão numa viagem, né? Tá naquele negócio de vamos conversar, vamos fazer não sei o que, tá tudo legal, Você fala para eles, o céu escurece intensamente e vocês escutam passos atrás de vocês. O que vocês fazem? Se a sessão está caótica demais, muita conversa, os jogadores estão naquele ímpeto de querer fazer tudo ao mesmo tempo, você respira, descreve o ambiente, faz pergunta para os seus jogadores, reduz um pouco a velocidade, um pouco a intenção deles. Ritmo é sensação, e é o mestre que conduz o ritmo das sessões de RPG. E claro, você vai cometer erros, muitos erros, eu cometi, outros mestres cometeram também, e o ponto principal é você aceitar os seus erros. Como eu já falei, todo grande mestre, hoje, já começou como alguém inseguro, que esqueceu regras, esqueceu o nome, criou algo estranho, que os jogadores ficaram tipo, não faz sentido. Se você está mestrando e em determinado momento você erra algo, uma regra, ou improvisa algo estranho, como eu já citei, você fala para os jogadores, pô, foi mal, naquele momento eu errei, mas na próxima eu acerto, beleza? Os jogadores, eles respeitam a honestidade. Mestre não é a autoridade suprema, só fazer o que eu mando aqui e se foda. Você é um mediador. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, e eu vou deixar o link aqui. Você faz sempre uma sessão do zero. Os jogadores vão jogar via VTT, abre o Discord da vida, conversem, acertem regras, acertem como vai ser o tom da campanha, conversem, tirem dúvidas, criem uma situação legal em que você se sinta confortável para mostrar para os seus jogadores. Quando você conversa com os seus jogadores nesse ponto, nessa sessão zero, você evita frustrações futuras. Grande parte das campanhas de RPG é aquela expectativa desalinhada. Os jogadores esperam algo e você acaba não oferecendo aquilo pra eles. Do mesmo modo, você oferece algo muito massa pra eles e os jogadores acabam não tendo expectativa. Conversem, cheguem a um acordo e joguem, se divirtam pra caramba. E sim, o verdadeiro segredo é você escutar mais do que falar. Nós, como mestres iniciantes, a gente gosta de falar, descrever cenário, descrever a cena, descrever tudo o que tá acontecendo. Dá uma respirada, escute mais os seus jogadores. Veja as reações deles. Se os seus jogadores então eles se interessam por um determinado NPC, eles querem conversar mais, expanda aquele NPC, coloque ele em mais pontos da história, faça com que os jogadores tenham uma interação maior com ele. Se os seus jogadores eles estão explorando uma dungeon, estão explorando uma cripta, e eles ficaram com medo de algo, você aprofunda aquilo, você deixa eles mais tensos, vai ampliando essa sensação que os jogadores estão naquele momento. Isso vai criar uma expectativa muito real e muito legal para suas campanhas de RPG. Mestrar bem é observar o que empolga um grupo de jogadores. Se os jogadores eles gostam mais de investigação, coloca umas investigações ali, coloca uns puzzles no meio do caminho. Se os jogadores gostam mais de combate, coloca uns combates mais táticos. Se os jogadores gostam de roleplay, façam com que eles conversem com os NPCs. Mestrar é você entender o que os jogadores gostam também. Para começar a mestrar RPG, você não precisa ser especialista, você não precisa saber todas as regras. Você não precisa criar aquele mundo perfeito cheio de histórias, NPCs, tudo que aconteceu, ruínas. Você precisa apenas começar. Comece pequeno, seja honesto, escute seu grupo de jogadores, permita erros e aprenda junto com eles. O melhor mestre não é o mais técnico, é aquele que cria espaço para que todos brilhem, incluindo você. E tudo isso começa com uma simples decisão: marcar a primeira sessão. E agora eu quero saber de vocês, mestres, como foi a sua primeira sessão de RPG? Foi legal, foi divertida, foi cheio de acertos, foi cheio de erros? Deixa nos comentários. A minha foi bem complexa assim, sabe? Tipo, cheio de erros, cheio de coisas que eu tive que pesquisar no livro, enfim. Mas foi divertido e isso me
tornou a pessoa que eu sou hoje. E claro, se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações aí. Nos vemos no próximo vídeo. Os críticos sejam com vocês. Até mais.